né? Existiam muitos e muitos vulcões, esses vulcões jogando muito carbono no ar, né? Então o calor era absurdo, né? Já ouviram falar em efeito estufa? O efeito estufa ele é causado principalmente pela quantidade de gás carbônico no ar, né? O efeito estufa ele aumenta a temperatura do planeta Terra. Nessa época aqui, o efeito estufa era absurdo, porque esses vulcões aqui estão jogando fumaça, um monte de carbono no ar, que faz com que a temperatura da Terra comece a ficar extremamente alta. Ah, professor, o que foi acontecendo com o tempo? Bom, com o tempo, esses vulcões eles vão diminuindo de atividade, não é? Eles vão diminuindo de atividade, e aí aos poucos aquelas nuvens que estão lá no céu começam a precipitar, né? Formar chuva. Então aqui você já começa a ver um corpo de água sendo formado aqui, ó. Né? Então, diga lá. Bom, nessa época você não teria vivido porque nessa época não existiam condições para ter vida. Faltavam duas condições para ter vida. A primeira delas era ter água, que só vai aparecer depois de um tempo, e a segunda é ter oxigênio no planeta Terra. No começo não tinha oxigênio, porque ainda não existia vida, não é? Mas aqui nesse momento, provavelmente a vida na Terra ela teve origem em algo parecido com o que você está vendo nessa foto aqui, né? Aqui nessa foto, por exemplo, não tem, né? Não tem rios, etc. e tal, mas já começa a ter corpos de água aqui. Você vê a luz, né? Que o Sol está ali começando a aparecer, porque a quantidade de nuvens está diminuindo um pouco aqui na Terra, não é? Mas aqui é um ambiente ainda que tem muito, né? Não tem oxigênio, não é? E como é que diz? Tem muitos produtos químicos na atmosfera. Vocês conhecem algum tipo de ser vivo que consegue viver em algum local que tem pouco ou nenhum oxigênio? Conhece, as plantas, né? As plantas, elas pegam o gás carbônico que está no ar e transformam em oxigênio, não é isso que elas fazem? Fala sim, é isso que elas fazem, entendeu? Então, provavelmente os primeiros seres vivos que existiam na Terra ou eram algas, que são microscópicas, né? Ou eram plantas, tá bom? Então aqui você já começa a ver o seguinte, ó. Já tá vendo que está começando a ficar verde, aqui os vulcões cada vez menos ativos. Você vê que aqui, ó, tem menos nuvens, né? Aqui você já vê que tem um oceano sendo formado aqui. Eu já consigo ver a Lua, né? Ali, ó, o céu, como está diminuindo a quantidade de nuvens, eu continuo vendo ali Lua, né? Então você já tem plantas nascendo aqui. Então o que as plantas estão fazendo? Estão pegando todo aquele metano, aqueles gases nocivos que existiam na face da Terra, eles estão sendo transformados, né, em oxigênio. Então agora que vai começar a ser produzido o oxigênio aqui. Então a história da vida na Terra, ela provavelmente iniciou dentro da água, quando a água condensou, a Terra esfriou, né, e começou a acontecer muitas chuvas, né, que vão formar os lagos e os oceanos. E aí começam a aparecer os primeiros vegetais que vão agora produzir o oxigênio na atmosfera, não é? Então olha lá, né? No início na Terra era um ambiente extremamente caótico, onde, né, existia pouca ou nenhuma água e pouco carbono também, né, disponível. À medida que vai acontecendo colisões, novos meteoros, ou um meteoro se chocando com a Terra aqui, né, vai se trazendo mais água para o ambiente, não é? Essa água é derretida, não é, em formato de vapor, e quando a Terra começa a esfriar, começa então a formação dos rios e dos oceanos, né? Então você percebe aqui, ó, no começo só tinha os asteroides caindo aqui. Esses asteroides, muitos deles foram trazendo água aqui pra gente, né? Você já começa a perceber que aqui já tem um pouquinho de gelo aqui, né? Olha aqui, né? E aí, durante muitos e muitos anos, milhões, bilhões de anos, ficou na Terra só isso, alguns vegetais, muitas reações químicas acontecendo, né?
e foram elas que deram origem, a gente vai ver já já que como que elas deram origem à vida na Terra, mas a gente só vai ver mais por final da aula de hoje. Hoje em dia a Terra ela tem mais ou menos essa história, essa cara que você está vendo aí, né? Ainda existem alguns vulcões, mas hoje em dia nós temos mares, oceanos gigantescos ao redor do mundo aí, né? Que a Terra hoje em dia tem uma grande massa líquida, né? Grande quantidade de água. Então, sobre as origens, né? Sobre as teorias sobre o assunto que a gente vai conversar hoje, né? Sobre a origem da vida. Então, eu posso dividir em 3 pedaços. Eu posso dividir, né, pessoas que acreditam apenas no criacionismo, a chamada panspermia e a chamada de evolução dos sistemas químicos. Hoje em dia, a mais aceita é essa terceira aqui, ó, que ela consegue explicar como foram formados os aminoácidos, os açúcares, as bases nitrogenadas e os ácidos graxos, né? Para quem não sabe, bases nitrogenadas é o DNA e ácidos graxos são as gorduras, né? Então, essa teoria da evolução dos sistemas químicos, eles conseguem, não é, de certa forma, não é perfeita. Vocês vão ver quando eu estiver explicando para vocês que a evolução dos sistemas químicos ela não é perfeita. Ainda existem várias etapas, né, que precisam ser explicadas, mas como toda teoria, ela com o tempo ela vai sendo desvendada, né? Essa aqui é a mais aceita. A do criacionismo acredita que todo o universo foi criado por um ser superior, né, que a gente costuma chamar de Deus, e também tem a chamada panspermia, que diz que o universo foi criado, na verdade, a vida não foi criada na Terra, mas veio de outros planetas através do bombardeio de outros meteoros. Então a vida teria surgido em outro planeta e através de um meteoro caiu na Terra e começou a vida. Então essas são as 3 principais fontes aí das teorias, das ideias sobre o assunto que correm por aí, né? Mas esse assunto aí da origem da vida, ela é muito antigo, né? O homem já se sente interessado em saber como que a vida, não só a vida dele iniciou, mas toda a vida iniciou no planeta, né? Há muitos e muitos anos atrás. Eu acabei de pintar esse A aí, tá? Porque a teoria mais antiga, mais embasada, digamos assim, né? Ela é chamada de abiogênese. Essa teoria aí, ela existe mesmo antes de Cristo ter nascido, ter aparecido na face da Terra, né? A teoria da abiogênese já existia. Essa teoria da abiogênese, ela falava que a vida, o que esse A significa? Esse A significa uma negação. Esse A ele fala o seguinte, né? A vida, ela tem origem sem depender da própria vida. Olha só que contradição, né? Bio significa vida, a significa não, né? E gênese significa gerar, né? Então de trás para frente seria a geração da não vida, né? Então a vida poderia ser gerada na ausência de vida. Como que eles explicariam isso mais ou menos? Eles diziam o seguinte: qualquer objeto poderia ter vida, bastava que ele tivesse contato com a energia vital, e essa energia vital seria chamada de ar, né? É o ar. Essa teoria ela tem um outro nome que também pode ser chamado de geração espontânea, tá? Geração espontânea de vida. O que é uma coisa espontânea? Uma coisa espontânea é aquilo que acontece de maneira, não é, sem depender de nenhum outro fator. Então acreditava-se que antigamente a vida era gerada de maneira espontânea, nenhum outro fator, nenhum outro ser vivo seria necessário para poder gerar a vida. Olha esse camarada aqui, ó. Aristóteles, né, que existe ali, né, muito antigo, né, ele falou que para poder ter vida, perdão, deu vontade de espirrar, não é corona não, viu? Para poder ter vida bastava, né, existia um princípio ativo que estava diluído no ar, que qualquer matéria inanimada, por exemplo, uma cadeira, poderia, então, sair andando, né? A gente sabe hoje em dia que isso é um absurdo, né? Mas, naquela época, o pessoal acreditava na chamada geração espontânea da vida, né? Então, olha só, o que eles diziam, basicamente? Eles diziam o seguinte, ó,
há mais ou menos 2000 anos, né? Então antes de Cristo ter nascido ainda, né? Tudo se baseava no princípio vital, aonde qualquer matéria inanimada, então terra, qualquer coisa, poderia dar origem a um cachorro, poderia dar origem a uma aranha, uma barata, um rato, um gato, né? Qualquer ser vivo poderia ser gerado de maneira espontânea. Esse camarada aí, ó, tá? Ele fez alguns experimentos para poder mostrar que a vida poderia ser gerada de maneira espontânea. Ele falava, por exemplo, que as rãs, tá? As rãs, né, que são sapos, eram gerados nos pântanos por causa dos cheiros, né? O cheiro dos pantos, do pântano, né? Alguém sabe o que é pântano? Pântano é um brejo, né? O cheiro, aquele mau cheiro do brejo, aquilo que dava origem às rãs, né? Assim como era possível gerar ratos a partir de roupa suja, tá bom? Essa teoria, esse Van der Helmont aí, ficou chamada de abiogênese, que a gente já explicou lá atrás o que isso significa. Então ele resolveu fazer um experimento. O que ele fez? Ele pegou uma caixa, jogou lá dentro trigo, não sei se você consegue ver aqui, ó, tem trigo aqui, tem queijo aqui e tem roupa suja aqui, tá vendo? Ó, roupa suada. Ele jogou dentro de uma caixa, tapou essa caixa, fechou a caixa. Depois de um tempo, o que aconteceu? Ratos nasceriam a partir daquele queijo, daquela roupa suja, daquele trigo que foi jogado lá. E aí quando ele abria a caixa, olha aqui, ó, tinha um monte de rato lá dentro da caixa. Pessoal, vocês têm conhecimento hoje, sabe que isso não é verdade, né? O que provavelmente aconteceu aí nessa história? Quem pode dizer para mim o que provavelmente aconteceu? Vocês estavam mexendo no zap aí, né? Tava nem prestando atenção no que eu estava falando, né? Olha aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, o Van der Helmont aqui, Helmont, diga, quem falou por último? Olha, tinha que ter uma alma para me salvar, né? Obrigado. Muito provavelmente foi isso que aconteceu, né? É claro que o cara ele fez uma caixa de madeira fechada, colocou um monte de comida lá dentro, aí ele fechou, não é? E aí ele fala, não, olha, eu fechei, ó, não tem nenhum espacinho aqui, não é? E aí de repente apareceu um monte de rato aqui, não é? A gente sabe, cara, que rato consegue passar por frestas minúsculas, né? Hoje em dia a gente sabe, existem vídeos aí de ratos passando por debaixo de porta, né? Então eles conseguem. Por isso que chama o quê? Ah, é? Porque consegue passar em qualquer lugar, é? Exatamente. Então, essa história durante muito tempo foi aceita, ninguém questionava isso, todo mundo acreditava nisso. Que se você juntasse um monte de roupa suja, queijo, etc e tal, os ratos iriam brotar a partir dali, entendeu? Aquilo ali que iriam gerar os chamados ratos. Mas depois, com o tempo, isso começou a ser questionado, né? O pessoal começou a falar, não, mas será que os ratos não entraram dentro dessa caixa ao invés de simplesmente brotar lá dentro? Aí vem um outro camarada, esse Francisco Red aqui, ó, ele falou, não, agora eu vou mostrar para vocês aqui uma história, ó. O que eu vou mostrar para vocês? Olha aqui, ó, eu estou pegando aqui um pedaço de carne, tá certo? Pegou um pedaço de carne e botou dentro de um vidro, não é? E depois de um tempo, ele começou a ver que moscas saíam de lá de dentro, né? As moscas começavam a sair de lá de dentro. E aí o pessoal falava, olha, aqui está tendo geração espontânea de vida, porque se eu pegar aqui, não é, um pedaço de carne, colocar dentro de um vidro, de repente as moscas começam a brotar de dentro dessa carne. Aí esse Francisco aqui, ó, ele falou, nananina não, essa história é caô. O que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço de carne, vou jogar dentro do vidro e vou tacar-lhe o quê, ó? Vou tacar-lhe uma tampa nesse vidro aqui. E aí, moçada?